Lucas tinha apenas 12 anos quando tudo aconteceu. Era um menino alegre, brincalhão, daqueles que sorriem até quando estão doentes. Mas, naquela semana, ele não estava bem. Uma infecção grave fez com que ele fosse internado às pressas. Os médicos diziam que ele precisava ficar em observação, que talvez fosse só uma reação comum, que tudo ia passar. Mas algo estranhamente diferente começou a acontecer logo na primeira noite. Lucas dividia o quarto com outro paciente, um senhor mais velho que dormia quase o tempo todo. A mãe dele ficava sentada ao lado da cama, segurando sua mão. Naquela noite, como sempre, ela se despediu com um beijo na testa e disse: "Eu volto amanhã bem cedo, meu amor." Lucas sorriu, fechou os olhos e tentou dormir. E foi aí que tudo começou. Por volta das 2 da manhã, Lucas acordou com uma sensação estranha. Não era dor, não era barulho. Era como se alguém estivesse ali. Mas quando ele abriu os olhos, viu que o quarto estava escuro, só com a luz azul do monitor piscando devagar. Olhou para o lado, o senhor ainda dormia. Mas no canto do quarto, perto da porta, ele viu algo. Uma silhueta. Não tinha rosto, não se mexia, apenas estava ali. Parada, como se estivesse olhando para ele. Lucas achou que fosse uma enfermeira. Chamou baixinho: "Moça?" Mas ninguém respondeu. A figura também não sumiu. Ela ficou ali, imóvel, silenciosa. Ele puxou o cobertor até o queixo, sem coragem de se mover. Fechou os olhos com força. Tentou dormir de novo, mas a sensação era clara. Ele não estava sozinho. Minutos depois, ouviu passos. Devagar. 1, 2, 3. Quando abriu os olhos de novo, a figura já não estava no canto. Estava mais perto, do lado da cama. E mesmo sem ver um rosto, Lucas sentia algo estranho. Não era medo, era tristeza. Como se aquela presença estivesse ali, procurando algo ou alguém. Ele ficou em silêncio, com lágrimas nos olhos. E pela primeira vez desde que foi internado, ele rezou. Disse baixinho: "Se você precisa de ajuda, fala comigo, mas não me leva, por favor." A figura não respondeu, mas, segundos depois, se afastou. Foi até o leito do senhor idoso e ficou ali parada por alguns minutos. Depois, simplesmente, desapareceu. Lucas acordou assustado na manhã seguinte. E foi quando soube que o senhor da outra cama havia falecido durante a madrugada. Mas o que mais mexeu com ele não foi a notícia. Foi o que uma enfermeira disse ao entrar no quarto logo cedo. "É estranho. Toda vez que alguém parte aqui, algumas crianças dizem ver uma sombra primeiro. Como se alguém viesse buscar." Na noite seguinte, Lucas não quis dormir. Ficava olhando para o teto, tentando não fechar os olhos. Ele dizia para si mesmo que aquilo que viu devia ter sido um sonho, que era só cansaço. Mas lá no fundo, ele sabia que tinha sido real. Os enfermeiros passavam, trocavam os lençóis, conferiam os aparelhos. Tudo parecia normal. Mas quando o relógio do corredor marcou 2 horas da manhã de novo, ele sentiu a mesma coisa. O quarto ficou mais frio, o ar parecia mais pesado. E o silêncio era tão profundo que ele ouvia até o próprio coração bater. Lucas respirou fundo, apertou o lençol e ficou parado, fingindo que dormia. Até que ouviu algo. Não era um som qualquer. Era o nome dele, sussurrado, bem baixinho, como se alguém estivesse encostado bem ao lado do seu ouvido. "Lucas!" Ele gelou. Não era a voz da mãe, nem de ninguém que ele conhecia. Era suave, mas carregada de dor. Parecia uma voz que estava presa há muito tempo, esperando ser ouvida. Lucas abriu os olhos devagar. E ali, ao pé da cama, estava a mesma silhueta da noite anterior. Parada, sem rosto, imóvel. Ele não conseguia falar, nem gritar, nem se mexer. Mas então algo mudou. A figura se aproximou um pouco e levantou o braço. Com o dedo, apontou para a parede. Ali, atrás do leito onde o senhor havia falecido, havia uma pequena prateleira e em cima dela, um livro, um caderno velho de capa azul. No dia seguinte, Lucas contou o que viu para a enfermeira. Ela achou estranho, mas decidiu verificar. Subiu numa escadinha, pegou o caderno e ficou em silêncio. Abriu devagar, e lá dentro havia várias anotações. Frases escritas à mão como se fosse um diário. Era do senhor que tinha morrido. E a última frase dizia: "Espero que quando chegar a minha hora, alguém me veja."
Nem que seja uma criança. A enfermeira engoliu seco, segurou o caderno com força e disse para Lucas: talvez ele só quisesse não partir sozinho. Depois daquele dia, a equipe médica decidiu mudar Lucas de quarto. Disseram que seria melhor para ele descansar, ficar num espaço mais calmo, mais iluminado. Sua mãe achou uma boa ideia. E Lucas também disse que tudo bem, mas no fundo ele sabia que não era o quarto que trazia aquela sensação. Era algo maior, algo que parecia acompanhar ele, como uma sombra invisível. O novo quarto era diferente. Tinha uma janela que deixava entrar a luz da rua, o som de carros distantes, cortinas azuis e um abajur suave que a mãe deixava ligado a noite toda. Por fora, tudo parecia tranquilo, mas por dentro Lucas continuava atento, esperando a próxima noite chegar. E não demorou muito. Na madrugada seguinte ele acordou sem entender por quê. Nenhum barulho, nenhum movimento, mas a sensação era a mesma. O quarto parecia mais frio, o ar mais pesado, e embora não visse ninguém, ele sentia que não estava sozinho. Ficou quieto, olhando para o teto, tentando convencer a si mesmo de que era só coisa da cabeça, mas foi então que sentiu algo diferente, como se alguém estivesse bem ao lado da cama, só observando. Sem som, sem respiração, apenas presença. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, sonhou com aquela figura. Estava em pé no corredor do hospital, mas tudo era escuro, vazio, silencioso, e ela estava lá, a mesma forma parada no fim do corredor, só que dessa vez ela não olhava diretamente para ele. Olhava para a parede, como se estivesse esperando algo aparecer. Lucas se aproximou devagar, e ali, na parede, surgiu um espelho. Mas não era o reflexo dele que aparecia. Era o de outra criança, mais nova, com olhos tristes, sozinha. Ele acordou assustado, com o coração acelerado. Olhou ao redor. O quarto estava calmo. Sua mãe dormia sentada na poltrona, mas o abajur estava apagado. E Lucas tinha certeza de que ele estava ligado quando dormiu. Naquela manhã, ele decidiu não contar tudo para a mãe, mas falou com uma enfermeira, bem baixinho. Perguntou se ali naquele quarto já tinha acontecido alguma coisa estranha. Ela olhou para ele surpresa, ficou em silêncio e respondeu com cuidado. Você não é o primeiro a perguntar isso. Algumas crianças relatam coisas. Ver pessoas que ninguém mais vê. Às vezes é só o medo. Às vezes, não. Lucas não sabia o que pensar, mas sentia dentro de si que aquela figura não era má. Ela só estava procurando, talvez não por vingança, mas por paz. E se fosse verdade, por que ela continuava voltando? Nos dias seguintes, Lucas começou a prestar mais atenção em tudo. Nos sons, nos horários, nas sensações. Ele anotava num caderninho coisas que pareciam pequenas, mas que voltavam a acontecer toda a madrugada. O abajur que apagava sozinho, a cortina que se mexia mesmo sem vento e aquela sensação estranha de estar sendo observado mesmo com os olhos fechados. Foi então que ele fez algo diferente. Durante uma conversa com outra enfermeira, mais velha, chamada Dona Nair, Lucas perguntou com jeitinho se naquele quarto já tinha acontecido alguma coisa triste. Ela ficou séria na hora. Sentou ao lado dele e ficou olhando para frente como se lembrasse de algo que não gostava de falar. Depois de um tempo em silêncio, ela disse: Faz muitos anos teve um menino internado aqui, sozinho. A família morava longe e ele passou muitos dias sem visitas. Era doce, educado, mas quieto demais. No fim, piorou de repente e partiu à noite, sem ninguém por perto. Lucas ficou em silêncio, mas dentro dele alguma coisa se mexeu. Ele perguntou o nome do menino. Dona Nair franziu a testa tentando lembrar e respondeu: Lembro só que o nome começava com L. Acho que era Lauro. Ou talvez Lucas. Naquela hora, o coração dele acelerou. Ele tentou sorrir, mas por dentro sentiu um arrepio. Será que aquilo era só coincidência? Ou será que aquela presença, aquela figura, estava procurando alguém com quem se conectar de novo? Na madrugada daquele mesmo dia, Lucas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, depois para o canto do quarto, e então ela apareceu sem aviso, sem som. Simplesmente estava ali, mais perto do que nunca, mas dessa vez algo mudou. Ela apontou para ele, com calma, e depois para a janela. Lucas sentiu que não precisava ter medo.
mas também entendeu que aquilo era um pedido. Talvez aquela criança do passado só não queria ser esquecida. E naquela noite, sem dizer nada, Lucas balbuciou em voz baixa: "Se você precisa de mim, eu tô aqui. Mas me deixa voltar, tá?" E naquele exato momento, a figura sumiu. Naquela madrugada, Lucas adormeceu mais rápido do que imaginava. Mas o que viveu em sonho foi tão real que ele jamais esqueceria. Dessa vez, não estava no hospital. Não havia camas, nem paredes, nem ruído algum. Ele estava em um campo aberto, coberto por uma neblina dourada. Tudo parecia calmo, a grama se movia devagar com o vento, e ao longe, ele viu uma figura sentada, de costas, olhando para o nada. Lucas andou até ela, devagar, com o coração batendo forte, mas sem medo. Pela primeira vez, ele não sentia a presença como um peso. Era leve, quase triste, como se tivesse sido feita de lembrança. Quando chegou perto, ele perguntou: "Você é o menino que estava naquele quarto antes de mim?" A figura não respondeu com palavras, mas se virou devagar e foi ali, naquele instante, que Lucas viu o rosto dele. Era um garoto um pouco mais velho, com olhos fundos, mais tranquilos, e um pequeno sorriso. Como se esperasse por aquela pergunta há muito tempo, ele não falou, apenas estendeu a mão e Lucas entendeu. Aquele espírito não queria assustar, não queria fazer mal. Ele só queria ser visto, ser lembrado. Por alguém que ainda tivesse tempo, Lucas segurou a mão dele, e naquele momento, tudo ao redor começou a se desfazer. O campo, a luz, o vento, até não restar mais nada, além de silêncio. Quando acordou, já era manhã, a mãe estava ao lado da cama, sorrindo. Os exames tinham melhorado, e os médicos disseram que ele podia ir para casa em breve. Mas Lucas sabia que não estava saindo de lá da mesma forma que entrou. Ele carregava agora algo que ninguém mais entendia, a memória de alguém esquecido, e a certeza de que nem toda presença silenciosa é motivo de medo. Às vezes, é só um pedido por paz. Depois que saiu do hospital, Lucas nunca mais viu aquela figura, mas ela continuava viva dentro dele, como uma lembrança que não assusta, mas que ensina, uma presença que não desaparece. Apenas se transforma em silêncio. Ele voltou para casa, para a escola, para a vida de antes, mas algo tinha mudado. Ele passou a prestar mais atenção nas pessoas, nos sorrisos tristes, nos abraços demorados e nas ausências que ninguém comenta. Às vezes, ele acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava por perto. Mas não sentia medo, sentia respeito, porque agora ele entendia que nem todos os fantasmas querem nos assustar. Alguns só querem ser vistos, alguns só querem dizer adeus, e outros talvez ainda estejam esperando por isso. Lucas guardou aquele caderno com ele por muitos anos, e toda vez que se sentia sozinho, ele o abria, lia a última frase e se lembrava: "Espero que, quando chegar a minha hora, alguém me veja." Porque não há nada mais triste do que partir sem ser lembrado, e não há nada mais forte do que uma alma que ainda tem algo a dizer. Mas o que você faria se acordasse depois da morte e visse um fantasma parado bem ao seu lado? No próximo vídeo, você vai conhecer a história de um jovem que ficou morto por 3 minutos e, quando voltou, contou algo que ninguém esperava. Disse que viu alguém ali, na sala, na sombra, olhando direto para ele. E até hoje ele garante: aquele não era um sonho, aquele era um fantasma. Então, se você quer descobrir o que ele viu e por que isso nunca saiu da cabeça dele, se inscreve agora no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você acredita que existem presenças que nos observam até do outro lado? Porque talvez alguém esteja te olhando agora.